Tem que ter um jeito da gente sair dessa. Onde estão as minhas chaves? Prazo de validade de Lula expirou. O fato virou manchete de um veículo de imprensa francês. Candidatura do veterano político de esquerda perde força e o que era jogo ganho adquire contornos dramáticos às vésperas das eleições presidenciais. Parece notícia repetida, mas a impopularidade e os erros diplomáticos de Lula continuam reverberando na mídia internacional. Assunto para o nosso correspondente internacional, Ivan Kleber. Vamos dar boa tarde, então, para o nosso querido Ivan, já está aqui no telão conosco. Ivan, seja muito bem-vindo ao JDO Segunda Edição. Boa tarde. Boa tarde, Geisiane. Uma saudação especial a você, aos colegas de bancada, toda a nossa audiência. Isso mesmo, mais uma matéria internacional aí negativa para Lula, trazendo aspectos aí preocupantes, né, que a sua campanha está bastante preocupado, está aí, inclusive a própria chamada da AFP, que é uma das maiores agências de notícias do mundo, né? Preocupação toma conta da campanha de Lula, à medida que sua candidatura perde força. A AFP, Geisiane, funciona como aquelas agências que alimentam os portais do mundo todo, não é? Com suas publicações, assim como a Associated Press nos Estados Unidos. Então, muitos portais mundo afora estão republicando essa matéria, como fez a France 24, e que bate na questão principalmente da economia, Geisiane, do custo de vida das pessoas que está aumentando, né? Embora a gente tenha uma ala, talvez publicitária do governo, tentando passar a impressão que as coisas estão bem no Brasil, do ponto de vista do custo de vida, o Brasil real não está mandando essa mensagem. Nós tivemos recentemente a publicação da agência de notícias Bloomberg falando da reduflação, não é? Do tamanho dos produtos diminuindo e o preço continuando o mesmo. Inclusive, nós fizemos uma pesquisa aqui com a nossa audiência ao vivo, não é? Retratando essa questão. Agora a AFP, então, bate de novo nesta tecla do custo de vida das pessoas. Inclusive, Geisiane, eu quero aqui ler um relato, porque eles entrevistaram uma pessoa justamente para a matéria, a Johanna Freitas Barbosa, que é uma assistente administrativa de 27 anos lá de Brasília. E eu quero aqui novamente pedir para a nossa audiência se as pessoas se identificam com o relato que eu vou ler aqui agora. Abre aspas. O mercado está incrivelmente caro. Comprar roupas também é muito caro. É chocante porque você não está realmente vivendo. Está apenas sobrevivendo, disse a Johanna, então, em sua entrevista aí, em sua colaboração para a France 24. O mundo inteiro está vendo essa declaração da Johanna, Geisiane, mostrando que as coisas no Brasil não estão mais de rosa, que o governo tenta plantar aí, pelo menos em parte da mídia nacional ou também através de sua comunicação oficial. O Lula perdeu aquele apoio do consórcio mundial, como diz o nosso colega aqui, né, o Fiuza. O consórcio mundial, aos poucos, está largando a mão do Lula. Aconteceram coisas nesses 4 anos, Geisiane, que não dá para a mídia internacional esquecer. Lula, persona não grata em Israel, o fiasco que foi a Flop 30, agora a COP 30, né, agora com denúncias, inclusive, aí, de conexões com empresas do Vorcaro. A economia do Brasil não está indo bem, já é um segundo portal completamente diferente da Bloomberg, que retrata isso internacionalmente. Os escândalos envolvendo a Suprema Corte, o escândalo do Banco Master, o escândalo do INSS. Geisiane, se você me der mais 2 horas e 18 minutos aqui, eu continuo, eu não paro. Tem muita coisa que aconteceu que não dá mais para a mídia internacional esconder. Lula perde esse apoio, então, nessa reta final aí das eleições. Eu considero já a reta final, daqui 6 meses, né, os brasileiros estarão indo às urnas na eleição, e definitivamente no cenário internacional, Lula chega no pior momento possível. A turnê dele pela Europa não foi nada boa, a gente comentou até aquele incidente de atraso, né, que aconteceu com o chanceler da Alemanha. Falas lamentáveis, não é, como aquela da jabuticaba, que ele vai levar a jabuticaba pro Lula, pro presidente americano Donald Trump. O último que zombava assim do Trump foi o Maduro, né? Olha o fim que o Maduro levou. Não estou dizendo que vai acontecer a mesma coisa com o Lula, mas a falta de seriedade de tratar as questões internacionais e os problemas dentro do Brasil estão refletindo da mídia internacional. Eu acredito que o nosso trabalho aqui na Revista Oeste, como diz a chamada ali, não é?
do Brasil que nós queremos é justamente esse: levar a verdade, dar o VAR aqui na mídia internacional e levar para as pessoas no Brasil o que está acontecendo. Esse é o meu trabalho, inclusive, como correspondente internacional. E a imagem do Lula no exterior, olha, talvez a última vez que ela esteve tão deteriorada assim foi quando ele foi preso lá na Lava Jato em 2018. O Lula, ele ainda acha que vive, né? Em 2003, com o apoio da mídia internacional, enfim, nós não tínhamos a internet como nós temos hoje, aquela realidade já não existe mais e está cada vez mais difícil de esconder o fracasso do governo Lula. E eu vou um pouco mais além, Geisiane. A matéria cita que no começo o desemprego estava baixo, a economia estava indo bem. E aí eu, como analista, digo, talvez porque a casa estava arrumada, né? Lembrando que a gestão passada do presidente Bolsonaro, ali junto, nesse caso específico, com Paulo Guedes, enfrentaram uma guerra na Ucrânia, enfrentaram pandemia, questões geopolíticas de bastante tribulação, governo Biden, Afeganistão, enfim, e ainda assim conseguiram entregar a casa arrumada. Aparentemente, o PT fez aquilo que sabe fazer de melhor em um curto espaço de justamente desarrumar a casa, Gesiane. Ivan Kleber, aproveitando aqui, pegando um gancho, parece que esse Lula 3 é a junção, é o megazord dessas duas características do petismo e da esquerda como um todo, que é a corrupção e esse acúmulo de patrimônio dentro da esquerda por meio do patrimônio privado, porque nós perdendo o poder de compra é justamente isso, você está pagando mais imposto, você está pagando mais imposto em cima dos produtos, todos, por isso que você não consegue comprar, seu dinheiro não vale absolutamente nada, é o marxismo na prática, você toma a propriedade privada e concentra toda na União, ou seja, na máquina estatal, né, no Estado, no grande Leviatã. Tem alguém aqui da nossa audiência até comentando justamente isso, Sânia Vieira, o nome dela, falando que ela sempre foi organizada financeiramente, inclusive abraço aqui para nossa audiência, para a Sânia também, falando que sempre foi organizada financeiramente, mas agora perdeu aí o controle justamente por questões econômicas que nós estamos enfrentando, fora todos os escândalos de corrupção, que também é acúmulo de patrimônio nessa elite da esquerda, no nosso caso aqui, nessa elite petista. Ivan Kleber, eu vou trazer aqui à tela os nossos analistas políticos. Doutora Kátia Magalhães, sua pergunta para o nosso querido Ivan Kleber. Boa tarde, Ivan. Por falar em coisas que não dá para esconder, vamos falar um pouquinho das últimas repercussões da PF de Lula. Nós tivemos um delegado da Polícia Federal lá achacando o ex-deputado Ramagem. E também na Europa nós tivemos membros da Polícia Federal, ao que tudo indica, achacando manifestantes que foram às ruas de Lisboa protestar contra Lula. Como é que a imprensa internacional, as lideranças internacionais estão repercutindo essa repressão internacional da nossa PF, Ivan? Olá, doutora Kátia. Sempre é muito bom estar aqui com a senhora. Olha, se ficasse na imprensa, tudo bem, era, né, o trabalho do jornalismo, mas agora nós estamos indo para as instituições, doutora Kátia, nessa repercussão, né? Começando por Portugal, onde nós tivemos essa denúncia de agentes brasileiros ali participando e monitorando esse evento anti-Lula em Portugal, inclusive com denúncias de pessoas próximas ao partido Chega, não é, que hoje é o principal partido de oposição em Portugal, e para muitos, algumas pesquisas já indicam como o principal partido de Portugal. É muito preocupante. Afinal de contas, onde está a soberania de Portugal nesse caso? Aqui sim nós podemos falar de Portugal, perdão, da soberania. Está aí o André Ventura, líder do partido Chega, organizando uma manifestação política. Não é concebível que a gente tenha agente brasileiro monitorando essa manifestação. Ele é o líder da oposição. A tal democracia tão defendida, como nós devemos defender aqui, é isso, não é? Um grupo político realizar uma manifestação pacífica contra, no caso aí, a visita específica do Lula. Então, nós tivemos essa repercussão já nas instituições. Agora, nos Estados Unidos, a coisa parece que está uns 2 passos à frente. Doutora Kátia, essa semana nós tivemos a divulgação por parte do FBI de um vídeo onde eles pedem ali para cidadãos que vivem nos Estados Unidos, cidadãos estrangeiros, que se sintam acuados por seus governos, né, de seus países de origem, pelos regimes do país de origem, que denunciem isso ao FBI. E esse vídeo foi publicado alguns dias depois dos desdobramentos de tudo que aconteceu com o ex-chefe da inteligência, o Ramagem. É muito grave. Cada vez mais
o modelo brasileiro está sendo associado ao modelo chinês no mundo, doutora Kátia. Isso é preocupante. A gente sabe do poder de controle sobre a sociedade que a China tem. Esse, com certeza, não é o Brasil que nós queremos, como diz ali o logo da revista Oeste, né? Nós queremos um Brasil livre. Agora, as pessoas já não se sentem livres no Brasil, por conta ou né, da segurança pública, né, da violência, ou por perseguição do Estado. Agora os brasileiros começam a não se sentir mais livres nem em outros países. Isso é China. Isso, como disse a Geisiane antes, é o comunismo aplicado na prática. Então nós tivemos essa repercussão com o FBI produzindo esse vídeo, né, esse comunicado. Nós tivemos a expulsão do delegado no começo da semana. E a gente pode presumir que as investigações lá nos Estados Unidos continuem. O que levou aí à detenção do Ramagem não vai passar assim despercebido pelas autoridades americanas. Lá, sim, uma investigação profunda interna deve acontecer e eu não me surpreenderia se a gente tivesse aí mais alguma novidade nesse caso nas próximas semanas. Isso porque a Bloomberg, Geisiane, traz um fenômeno que está acontecendo no Brasil, ou seja, o termo utilizado por eles, permita-me aqui conferir, seria a redução do tamanho dos produtos, a reduflação. Em resumo, a matéria começa dizendo que o brasileiro está sentindo, né, cada vez que vai ao supermercado, uma inflação sigilosa. O tamanho das barras de chocolate diminuiu, o tamanho do pacote de café diminuiu, o tamanho da embalagem de detergente diminuiu, mas os preços continuam o mesmo. E que, portanto, Lula não tem como esconder isso da população brasileira. Eu peço aí à audiência, então, que nos acompanha, além de deixar o like, se identifica com essa publicação da Bloomberg, que citou esses 3 exemplos, mas outros exemplos aí também podem ser bem-vindos, né? Então, isso seria um sinal de que a economia não está indo bem, Geisiane. Quando as empresas começam a reduzir o tamanho do produto oferecido, mantendo ou às vezes até aumentando o preço, isso é um sintoma grave. Geisiane, nós estamos acostumados a ver questões assim, notícias como essa, né, em países como Cuba, Venezuela, entre outros. É assim que as políticas econômicas socialistas começam a dar sinais de que estão fracassando, né? Então, a Bloomberg traz uma grande ênfase a essa questão e mostra que Joe Biden também, em 2024, tentou passar uma mensagem aos americanos de que a economia estava tudo bem, algo que Lula deve tentar fazer aí nos próximos dias, nos próximos meses, mas que a percepção das pessoas quando vão ali, né, no supermercado, nas prateleiras dos supermercados, é completamente diferente. Esse é o segundo... a segunda matéria que a gente traz aqui no jornal em menos de uma semana comparando Lula a Joe Biden. Essas pessoas estão mandando um recado, gente. Não dá para o Lula ser candidato à reeleição, não será possível dar aquele apoio internacional que foi dado em 2022. E eu achei interessante que a Bloomberg também, Geisiane, conversou com pessoas, com brasileiros comuns, né, com o Brasil real. E segundo o Thiago Couto aqui, que é um vendedor entrevistado pela Bloomberg, na periferia de Brasília, ele diz o seguinte, abre aspas, eu esperava uma melhora real no poder de compra, mas o que vejo todos os dias é o oposto. A promessa de Lula não foi cumprida. O governo não tem mais nenhuma credibilidade. E eles também entrevistaram aqui a senhora Júlia Alves, que diz o seguinte, fazer compras ficou horrível. Leite, café, açúcar estão mais caros de novo. E o detergente para roupa também. Além disso, a quantidade de vários itens estão menores. Então, Geisiane, a Bloomberg faz um raio-x, não é? Dessa questão da economia, do impacto que a economia pode ter nessas eleições agora de 2026 e mostra as comparações até mesmo de propaganda, de narrativa que Lula vai tentar fazer com Joe Biden. No caso do Brasil, a gente tem um agravante, que é o caso da segurança pública. Agora há pouco, inclusive, o Lula disse que a questão do Comando Vermelho e do PCC era uma questão brasileira, que esta era uma guerra brasileira e não dos Estados Unidos, insinuando mais uma vez aí que os Estados Unidos não deveriam declarar essas duas facções como organizações terroristas. Geisiane, Lula caminha aí para o início da campanha sem essa conexão com a realidade, porque é disso que as notícias
estão falando, sem o contato com a população, sem entender as demandas da população, economia e segurança pública. E aí a comparação com Joe Biden, ela é inevitável, Gisiane. Ivan Kleber, você disse que a Bloomberg entrevistou, né, alguns vendedores e tal. Faltou entrevistar um vereador aqui. Vamos ouvir o vereador? Todos aqui recebem 13 mil. Uma coisa eu tenho para dizer aqui. Se brincar, eu não faço nem a feira com esses 13 mil que o senhor fala. Que desconta os impostos daí, a gente sabe que a realidade não é essa. Ivan Kleber, o nome desse vereador é Bizunga, sim, o nome dele é esse, Bizunga. Ele é vereador da cidade de Brumado, lá na Bahia, e ele é do PCdoB. A piada só não é melhor porque ele não é do PCO, mas se ele é do PCdoB, quase, foi na trave. Mas até o vereador aí tá reclamando de impostos, dizendo que o poder de compra do brasileiro diminuiu. Isso porque ele tá falando de 13 mil reais para se dedicar somente ao mercado, né? Aquela feira ali, aquela despesa mensal. Então, tá aí a informação aqui. Nós exibimos ontem, Ivan Kleber, o vereador Bizunga aqui para nossa audiência. Como tema era esse, nós queremos refrescar aqui a memória da nossa audiência e apresentar a você, Ivan Kleber. Aí, você aqui em Londres está perdendo o vereador Bizunga do PCdoB aqui no Brasil. Olha só, vou trazer aqui... A minha alegria. Gisiane, só um parênteses, para nossa audiência, é bom frisar isso. Eu falei de comunismo. PCdoB é o Partido Comunista do Brasil. Ele, com os 13 mil dele, ele está reclamando, mas ele está prestes a experimentar na pele o que é viver sob o comunismo. É isso. É redução dos produtos e aumento de preço. Pois não, Gisiane? E é o primeiro, né? Vale lembrar, ele é o primeiro partido comunista daqui do nosso país, oficialmente, ele como partido é o primeiro. O primeiro é esse. A piada veio pronta, o meme veio pronto para nossa audiência. PCdoB reclamando dos impostos. Mas olha só, vamos voltar aqui ao nosso assunto. Vale ressaltar que a gente sempre traz aqui para nossa audiência a repercussão internacional, tanto do nome do Flávio Bolsonaro quanto do nome Lula. O Flávio Bolsonaro é pintado, sim, pela imprensa internacional como um bom nome para a política brasileira, do ponto de vista da economia. Já foi mencionado, inclusive, por portais internacionais, essa aproximação que o Flávio Bolsonaro faz com o mercado, com o próprio Centrão. A gente sabe que, infelizmente, quem manda atualmente no país é o Centrão. A gente precisa desse braço também para conseguir voto ali, articulações, governabilidade. Ao mesmo tempo, o Lula sempre é pintado como esse Biden, né? Esse Joe Biden daqui do Brasil. Inclusive, o Ivan Kleber trouxe na semana passada aqui um portal esquerdista, um jornalista que cobre há anos a política latino-americana, a política latina, né? A América Latina aqui do nosso país, aliás, da nossa região inteira, que também pintou ele como Joe Biden. Então, a coisa não tá boa para o Lula nem internamente, nem externamente. Vou trazer aqui os nossos analistas políticos e só mais uma pimentinha, já passo aqui a palavra para nossa querida Fabi, é que internamente isso tem gerado, Fabi, desconforto também entre os petistas. Isso já é debatido nos bastidores. O Lula vem ignorando as pesquisas, o Lula vem ignorando a baixa popularidade e isso já tornou-se um incômodo dentro da cúpula petista também. Fabi Barroso, sua pergunta para o nosso querido Ivan Kleber. Pois é, realidade, Ivan. Ivan, primeiro eu queria te perguntar se eles sugerem algum nome de esquerda, não a Bloomberg precisamente, mas a mídia, né, internacional de esquerda, se eles, né, acabam dando dicas de algum nome, porque para nós aqui é conjunto vazio, né? Não existe muito bem este nome, porque o Lula fez questão de não delegar. Essa é uma questão. E a outra que eu vejo, né, que é bastante assim preocupante, é que o marqueteiro do Lula chegou agora em Brasília. E a gente vê que Lula está falando contra o Trump, contra os americanos, contra os Yankees, desde que desembarcou, então, esse marqueteiro. Se o Lula adotar realmente, né, essa bandeira, que lá no ano passado ele teve até uma alta de popularidade, depois caiu, você acha que essa situação piorará, né? Ou existe sim uma esquerda americana que vai gostar, né, dele bater no Trump e no governo Trump? Olá, doutora Fabiana, sempre uma alegria. Muito boa essa sua primeira pergunta, porque me chamou a atenção. De fato, a mídia esquerdista, em geral, e esses portais, eles praticamente estão suplicando para o Lula não ser, né, o candidato. Mas eles não apontam um nome, não tem um nome ali que seja, pelo menos, assim,
colocado na mídia, até mesmo como um balão de ensaio, isso não está acontecendo. Já na esteira do que a Geise falou, por exemplo, o Flávio Bolsonaro, né, pré-candidato, concedeu entrevista ao Financial Times. A repercussão internacional nesse início de pré-campanha, não sei porque a gente precisa dizer pré-campanha, mas vamos respeitar aqui, né, a regulamentação, ela é muito mais favorável ao Flávio do que ao Lula, de maneira, assim, até desproporcional. A maneira, não dá nem para comparar, não é? É isso que eu estou querendo dizer. E sobre os ataques, doutora Fabiana, o Lula também acabou de declarar agora, nesta terça-feira, à tarde, que ele acredita que Trump, ele não tem medo que o Trump faça alguma interferência no processo eleitoral brasileiro. Eu gostaria de fazer uma pergunta para o Lula. Eu sei que ele não vai responder a minha pergunta, mas, Lula, você está dizendo isso, você está insinuando que no passado algum presidente americano já interferiu nas eleições no Brasil? Talvez um passado recente? Talvez, né, de 8 anos para cá? É isso que você está querendo insinuar? Porque quando o Lula fala de interferência americana, fala do Trump, soa como se não fosse a primeira vez, não é, que nós estamos acompanhando aí a possível interferência, do ponto de vista dele, dos Estados Unidos numa eleição brasileira. Obviamente que a minha pergunta é retórica, estou falando de 2022, quando nós tivemos, inclusive, uma matéria do Financial Times do interesse, né? Não foi ali a infiltração, né? A manipulação, seja lá o que for, mas do interesse da administração Biden na eleição no Brasil. Então, doutora Fabiana, a estratégia parece ser essa, do Lula tentar esse embate com o Trump, porque eles acreditam que isso possa, de alguma maneira, alavancar Lula nas pesquisas. Mas a Bloomberg, com essa matéria, ela acaba que até mesmo escancarando essa situação. O Trump e o Lula podem brigar o quanto for nas redes sociais, nas declarações, mas cada vez que a dona de casa, que a dona Jenny, que vai, a dona Sueli vai no supermercado e vê que o pacote de café diminuiu, mas o preço é o mesmo, que o pacote de detergente diminuiu, mas o preço é o mesmo, aí não tem narrativa nenhuma, não tem discurso de Trump, não tem soberania nenhuma. O que importa é o tamanho do carrinho da dona de casa voltando para casa. Isso vai decidir a eleição junto com a questão da segurança pública. E o Lula está preocupado em arrumar encrenca com o Trump para tentar ganhar algum benefício eleitoral. Repito, é um Lula que não tem a menor conexão com o Brasil real, com o que está se passando nas ruas, nas cidades do Brasil. E declarações como essa, em vez de apresentar soluções para a economia, ele busca aí tentar uma briga com o presidente da maior potência do mundo. Essa é a estratégia que eles definiram e mostra um certo desespero, inclusive. Geisiane, eu devolvo para você. Tem outra questão que está sendo levantada aqui pela nossa audiência em relação à quantidade que vem desses pacotinhos todos, né, Ivan Kleber? Outro ponto aqui lembrado pela nossa audiência, e a diminuição da qualidade também. Na Páscoa agora nós inauguramos o chocolate sem cacau. É a realidade do que é fornecido aqui no nosso país em decorrência aí dessa carga tributária que é muito pesada em cima, enfim, do empresário e também do trabalhador brasileiro. Vou trazer aqui novamente os nossos analistas. Jorge Serrão, sua pergunta para o nosso querido Ivan Kleber. Lord Ivan Kleber, era esperado que a gente fosse ver aí a imprensa internacional falar na espécie de Lula's Bidenization. Fica bonito isso, né? A bidenização do Lula. Só que seria em relação à idade, um presidente muito idoso disputando a presidência, né? O Biden lá mostrou sinais de esclerose física, mas aqui o Lula fisicamente parece muito bem. Mas no campo das ideias ele está uma tragédia. E um campo em que ele vai sofrer uma goleada do Lourão se os Estados Unidos realmente começarem o combate ao narconegócio. Será que é isso que o Lula está dizendo, que pode ser uma interferência americana na eleição brasileira? Será que ele acha que os Estados Unidos, na sua ação contra as drogas, que vai coincidir agora com o período eleitoral brasileiro, vai apontar isso como uma intervenção americana indevida para mudar o resultado das eleições, dando aí a tese do Zé Dirceu, né, que diz que a eleição brasileira é fora para dentro? Será isso, Lord Ivan Kleber? Serrão, uma alegria. É muito bom também estar aqui com você. Olha só, você foi no ponto aí. A gente só precisa trazer uma questão para a nossa audiência. Quando os Estados Unidos
preparam uma operação militar para combater o narcotráfico na América Latina, essa é uma questão de segurança nacional dos Estados Unidos. Nós, inclusive, fizemos uma extensa análise no programa de Leste a Oeste, né, aqui na revista Oeste, sobre o documento de segurança nacional dos Estados Unidos, e ele é bem claro e específico sobre isso. Nós estamos acompanhando. Na semana passada, o presidente do Equador disse que ele vê com bons olhos a entrada de militares americanos no Equador para combater o narcotráfico. O Paraguai já foi nessa linha. O Peru agora está caminhando para ter um segundo turno com 2 candidatos de direita que possivelmente vão também assinar algum acordo nesse sentido com os Estados Unidos, Bolívia, etc. O Brasil está ficando isolado. E sim, Serrão, nesse segundo semestre, esse cerco em torno ao narcotráfico na América Latina, por parte dos Estados Unidos, tende a se intensificar. As operações, elas continuam. Aqui, obviamente, o mundo geopolítico está acompanhando o Oriente Médio, mas ainda ontem, né, os Estados Unidos interceptaram mais uma embarcação dos narcos ali no Mar do Caribe. Então, as operações, elas estão continuando. Agora, se o Lula, Serrão, partir para essa narrativa de que uma possível luta, né, dos Estados Unidos na região contra o narcotráfico seja uma interferência nas eleições do Brasil, o Lula vai estar assinando um certificado quase que de confissão ali, de que para ele as coisas como estão ok. Não seria mais fácil para o governo brasileiro colaborar de verdade com na luta contra o narcotráfico? É de interesse da população do Brasil. Não é uma questão só de política. As pessoas querem segurança. As pessoas querem também o preço da barrinha de chocolate um pouco maior, mas a questão da segurança, ela é extremamente importante. E o Lula simplesmente tenta transformar isso em um palco eleitoral, quando que nos Estados Unidos, de eleitoral, isso não tem nada. Isso é, como eu disse, um programa de segurança nacional. Mais uma vez aqui, mais um exemplo. O Serrão trouxe aí uma analogia com Biden muito boa do Lula, mas ambos têm mais um ponto em comum. Repito, ambos estavam desconectados da realidade dos países que governavam. Essa questão de segurança pública é extremamente importante, e o Lula vem dizer que essa é uma questão do Brasil, o combate ao Comando Vermelho e ao PCC. E por que então ele já não destruiu essas duas facções? Eu encerro com essa pergunta.